Vamos dar continuidade ao julgamento do inquérito 2280. Passo a palavra ao ministro Joaquim Barbosa para a autoridade de voto. Senhores ministros, examino a seguir o tópico relativo à imputação do crime de lavagem de dinheiro. No que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, o Procurador-Geral da República destacou que os mecanismos supostamente utilizados pelo acusado Eduardo Azeredo foram viabilizados por empréstimos tomados por Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, junto ao Banco Rural, mecanismos de lavagem de dinheiro. Com tais recursos, Marcos Valério e os seus sócios teriam efetuado o pagamento dos colaboradores e prestadores de serviços à campanha de Eduardo Azeredo à reeleição, através de valores em espécie, transferências bancárias ou depósitos na conta corrente dos beneficiários. Também teria utilizado os recursos públicos desviados das estatais para liquidar parcialmente os contratos de mútuo celebrados por suas empresas. Nos depoimentos que prestaram à Polícia Federal, Marcos Valério, Ramon, Cristiano Paz e Cláudio Mourão admitiram a obtenção de 2 empréstimos para financiamento da campanha de Eduardo Azeredo em 1998, não explicando, contudo, os motivos pelos quais estes empréstimos foram tomados em nome da SMPIB Comunicação e da DNA Propaganda, nem a razão pela qual foram investidos na campanha do acusado. Com efeito, tais aportes financeiros à campanha não encontram, aparentemente, qualquer justificativa plausível. O Procurador-Geral esclareceu o seguinte, aspas, os denunciados admitem a existência de 2 empréstimos obtidos pelo grupo de Marcos Valério para financiar a campanha. Já distribuiu? Recebeu, ministro? Os denunciados admitem a existência de 2 empréstimos obtidos pelo grupo Marcos Valério para financiar a campanha. O primeiro foi obtido em 28 de julho de 1998, momento crucial da campanha para as eleições de outubro. E tem as seguintes características. Segue, no meu voto, um resumo do quadro, no qual se vê que em 28 de julho de 98, Clésio Andrade, Marcos Valério, Ramon e Cristiano tomaram o empréstimo em nome da SMPIB junto ao Banco Rural, no valor de 2,3 milhões de reais. Em 19 de 8 de 98, Marcos Valério, Ramon e Cristiano tomaram... Perdão, ainda não estou lá. Um detalhe, prossegue o procurador descrevendo esse quadro. Um detalhe já emerge do contrato de mútuo. Clésio Andrade, como pessoa física, figurou como devedor solidário. Isso demonstra que a sua suposta saída da empresa SMPIB Comunicação, em 7 de julho, foi uma simulação. Como será descrito no tópico próprio, recursos da Copasa foram empregados para quitar este empréstimo. O segundo empréstimo, admitido pelos denunciados, como direcionado a injetar recursos na campanha da eleição, foi contraído em 19 de agosto de 1998 e possui o seguinte perfil. Aí segue no meu voto um quadro demonstrativo deste segundo empréstimo, que se resume basicamente no seguinte. Em 19 de agosto, Marcos Valério, Ramon e Cristiano tomaram este empréstimo no Banco Rural em nome da DNA Propaganda no valor de 9 milhões. A principal garantia do empréstimo, que foi destinado à campanha, foram contratos da DNA com o governo de Minas Gerais. Prossigo, página 3.
Como destacou o Procurador-Geral da República, Cláudio Mourão, Marcos Valério e seus sócios admitiram em depoimentos constantes destes autos que os empréstimos em questão foram obtidos para financiar a campanha. E cita, aspas, depoimento de Marcos Valério, que obteve junto ao Banco Rural 2 empréstimos cujos recursos foram destinados à campanha de reeleição do então governador do estado de Minas Gerais, Eduardo Brandão de Azeredo, que o primeiro empréstimo foi tomado no início do segundo semestre de 1998, no valor de 2 milhões. E a seguir, Cláudio Mourão também dá depoimentos na mesma linha, ou seja, confirmando a existência destes empréstimos. Da mesma forma, Ramon Rolebá, a página 4, presta depoimento no mesmo sentido. Por fim, o Cristiano Paz também admitiu a tomada desses empréstimos para a campanha, sem demonstrar as garantias de pagamento deste empréstimo e sem justificar as razões do interesse das suas empresas na reeleição do acusado. Leio o trecho do seu depoimento. Aspas. Que tal contrato tinha por objetivo emprestar dinheiro para a campanha de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade para o governo de Minas Gerais em 98. E Ramon, que apesar de não ter sido pago o primeiro empréstimo, releio, que apesar de não ter sido pago o primeiro empréstimo, a DNA Propaganda obteve um empréstimo de 9 milhões de reais junto ao Banco Rural, repassou tal quantia à empresa SMPIB, que por sua vez realizou um empréstimo neste valor ao senhor Cláudio Mourão, coordenador financeiro da campanha de Eduardo Azeredo em 98. Que o empréstimo entre a SMPIB e o coordenador financeiro da campanha de Azeredo, Cláudio Mourão, não está formalizado em contrato de mútuo. Este foi o depoimento de Ramon Rolebá, sócio de Marcos Valério. Digo eu, ou seja, os repasses de Marcos Valério e seus sócios à campanha não teriam qualquer garantia de pagamento, mesmo porque não foram sequer formalizados. É um indício forte de que os empréstimos eram fictícios e a sua contrapartida seriam os recursos públicos desviados em tese das estatais. Tais contratos de mútuo, celebrados pelas empresas de Marcos Valério, exatamente com a mesma instituição financeira envolvida no escândalo do Mensalão, o Banco Rural, seriam fictícios, servindo apenas como um dos mecanismos de lavagem de dinheiro que dissimulariam a origem criminosa dos recursos utilizados na campanha, dando-lhes aparência lícita. Tanto é que, tempos depois, de acordo com documentos juntados nestes autos, o Banco Rural teria formalizado um acordo com os devedores, aceitando o pagamento de valor muito inferior ao emprestado para a liquidação do mútuo, como veremos com mais detalhes mais adiante. Saliento que, em comunicação recentemente enviada, que me foi enviada recentemente pelo Banco Central, nos autos da ação penal 470, ou seja, do caso Mensalão, informou-se que, em decorrência das irregularidades administrativas verificadas pelo órgão, foi instaurado processo administrativo punitivo contra o Banco Rural, do qual resultou a imposição de penalidade aos dirigentes Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, dentre outros, consistente na inabilitação temporária pelo prazo de 8 anos para o exercício de cargos de direção ou administração ou gerência em instituições da área financeira. De qualquer maneira, como será elucidado neste capítulo do voto, os dados constantes dos autos permitem concluir que pelo menos parte dos empréstimos tomados junto ao Banco Rural foi liquidada com recursos públicos, advindos do alegado patrocínio das estatais mineiras ao Enduro Internacional da Independência. Assim, o Procurador-Geral da República buscou demonstrar a materialidade do crime de lavagem de dinheiro, tendo o peculato como crime antecedente, bem como os indícios de autoria existentes contra o acusado. Em primeiro lugar, a denúncia destacou um ato do secretário Eduardo Guedes, já mencionado, que acabou viabilizando as manobras típicas do crime de lavagem de dinheiro. O ato do governo foi a autorização de utilização
do contrato público como garantia de empréstimo, cujos recursos viriam a ser aplicados na campanha. Diversamente do que alega a defesa do acusado, este não foi um ato comercial comum. Na verdade, esta autorização tinha por fim permitir a lavagem do dinheiro público desviado das estatais. Com efeito, foi somente com esta autorização que o Banco Rural pôde conceder o crédito a Marcos Valério e seus sócios, sem que se pudesse levantar suspeitas sobre a falsidade do empréstimo e a origem dos recursos que viriam parcialmente a liquidá-lo, pois assim haveria uma garantia de pagamento do mútuo, ou seja, o crédito da DNA Propaganda junto ao Estado de Minas Gerais. O dolo da prática do crime de lavagem está presente neste ato de autorização do governo de Minas Gerais. Como constatou o laudo pericial número 1998 do Instituto Nacional de Criminalística, cito, item 25. Na documentação analisada, consta cópia de documento elaborado pelo Banco Rural, encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, SECOM, em atenção ao senhor Eduardo Guedes, atestando que os créditos decorrentes do contrato de produção e veiculação de matéria publicitária, firmado entre DNA Propaganda e o Estado de Minas Gerais, foram dados em calção penhor ao contrato de mútuo número 002241, formalizado entre DNA e Banco Rural. Neste documento, prossegue o laudo, sem data, consta ciente de acordo da empresa DNA Propaganda, com assinatura em nome de Marcos Valério, e da SECOM, com assinatura em nome de Eduardo Guedes, com a identificação secretário adjunto de comunicação. Prossegue o laudo. Deste empréstimo, o valor de R$ 325 mil foi repassado em 20 de agosto de 1998 para a empresa Carbo Companhia de Artefatos de Borracha, que tinha entre os seus sócios Clésio Andrade, o candidato a vice-governador. A origem é justamente o empréstimo adquirido para financiar a campanha eleitoral, como admitem os próprios denunciados. Contudo, Clésio Andrade, por meio da Carbo, além de receber recursos do esquema, repassou, no dia 21 de outubro de 1998, R$ 200 mil para a conta bancária da campanha eleitoral, em nome de Eduardo Azeredo. Segue a análise empreendida no relatório de análise número 783. Cito, aspas subsidiárias. No curso das análises referentes às quebras de sigilo bancário, localizamos nos dados magnéticos encaminhados pelo Banco Brasileiro de Descontos, transação bancária ocorrida em 21 de outubro de 98, que teve por beneficiário o atual senador da República, Eduardo Brandão Azeredo, no valor de R$ 200 mil, depositados na Caixa Econômica Federal. Esses recursos tiveram origem à conta 639, agência 107, do Banco de Crédito Nacional, referente ao cheque número tal, de titularidade da empresa Carbo Companhia de Artefatos de Borracha Limitada, investigada tanto pela CPMI dos Correios, quanto no âmbito do inquérito 2245. Sintomaticamente, prossegue o laudo, Clésio Andrade negou em depoimento ter contribuído com recursos financeiros para a campanha eleitoral de 98, apesar, segundo ele, dos pleitos de Eduardo Azeredo. Ou seja, Clésio Andrade negou formalmente ter contribuído para a campanha. No entanto, este laudo do Instituto Nacional de Criminalística traz depósito feito pela SMPIB em sua conta, do qual 200 mil foram encaminhados para a campanha do acusado. O acusado Eduardo Azeredo alegou o seguinte em sua resposta sobre esses fatos específicos. Disse ele o seguinte: a denúncia que se oferece resposta pretende atribuir ilicitude a um ato absolutamente corriqueiro da vida comercial. Com efeito, se determinada empresa é credora de outra empresa ou de um órgão público de certa quantia de dinheiro,
Comprovado o crédito por documento, é de completa licitude que esta empresa credora ofereça a um banco de quem está obtendo o empréstimo este crédito em garantia. A denúncia, contudo, prossegue a defesa, ao se referir ao contrato de mútuo 2241, celebrado entre o Banco Rural como credor e a DNA Propaganda, dá ênfase à garantia oferecida pelo devedor, calção penhor de direitos creditórios decorrentes do contrato de produção e veiculação de matéria publicitária, conforme edital de licitação número 1 e seus aditamentos de 7 de maio e 4 de outubro de 97, firmado entre DNA Propaganda e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social. Prossegue. E faz o seguinte comentário. O detalhe aqui é que os recursos do Estado de Minas Gerais foram uma das garantias para a obtenção do contrato de mútuo, como se observa no item registrado acima. Data vênia, as garantias não são os recursos do Estado de Minas Gerais. A garantia é o crédito da empresa junto ao Estado de Minas Gerais, que decorre de contrato firmado a partir de uma licitação ganha pela empresa, no ano de 1995. A denúncia nesta parte, com as vênias devidas, é desonesta. É, por outro lado, a denúncia da impropriedade. Reclama uma prestação de contas do patrocínio de um evento. Nada mais impróprio. Para se ter uma ideia do que seja um patrocínio, tome-se o mais visível atualmente, a Petrobras. Aí cita novamente aquele trecho que eu citei ontem, em que ele cita o patrocínio da Petrobras ao Flamengo e faz um paralelo com o patrocínio de que se cuida nesses autos. Mas prossegue a defesa. No ano de 97 estava em vigor a Lei 9.507 de 97, cujo artigo 20 dispõe o seguinte, na verdade, Lei 1.504. O candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos passados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta lei. Como esclareceu o denunciado Eduardo Azeredo, nas declarações que prestou em 8 de fevereiro de 2006, Cláudio Mourão atuou na eleição de 98 como coordenador administrativo financeiro e que na campanha de reeleição de 98, Cláudio Mourão desempenhou a função de coordenador financeiro e tinha total autonomia para conduzir os assuntos relacionados à arrecadação de recursos e pagamentos para diversos fornecedores ou prestadores de serviço. Cláudio Mourão confirma que foi o coordenador financeiro da campanha do denunciado Azeredo para a eleição de 98. Assim se vê, prossegue a defesa, assim se vê que, na campanha eleitoral de 98, o denunciado Eduardo Azeredo designou Cláudio Mourão para fazer a administração financeira de sua campanha. Este fato, mencionado pelo denunciado e confirmado por Cláudio Mourão, de si já afasta o denunciado Eduardo Azeredo da administração financeira de sua campanha. É preciso deixar claro, desde logo, que Eduardo Azeredo não foi beneficiário de coisa alguma. Beneficiária teria sido a campanha eleitoral da qual, como se disse, enquanto se tratava de finanças, de arrecadação de dinheiro, de doações, Eduardo Azeredo não participava. Não há qualquer prova, ou mesmo indício, de que tenha participado de tais atividades na campanha. A leitura dos trechos dos depoimentos de Ramon, Cristiano e Cláudio Mourão, transcritos ao pé da página 15 da denúncia, confirma que Eduardo Azeredo não participou da reunião em que se decidiu acerca de empréstimo da DNA à campanha eleitoral. Fecha aspas. Digo eu, na verdade, os documentos constantes dos autos e citados anteriormente comprovam que a empresa DNA Propaganda precisou da autorização do governo de Minas Gerais para a obtenção de um empréstimo junto ao Banco Rural, pelo qual deu em garantia créditos da empresa junto ao Estado de Minas Gerais. Eu não questiono sobre a natureza disso. Há um dado. Houve essa autorização, está lá o de acordo do secretário. Foi pedida essa autorização. Com efeito, eis o que consta do laudo pericial. Resumo de página 18.
Em 19 de agosto de 98, Marcos Valério, Ramon e Cristiano tomam um empréstimo de 9 milhões no rural em nome da DNA, usando o contrato da empresa com o governo, como já mencionado. Passo para a página 11. Além disso, os créditos obtidos pela SMPIB, em razão do suposto patrocínio das estatais ao Enduro Internacional da Independência, também foram usados como garantia para a obtenção de empréstimo, antes mesmo de as estatais mineiras repassarem os valores das cotas de patrocínio e antes mesmo de referido patrocínio ter sido autorizados pelas respectivas companhias estatais. A meu sentir, constitui um indício bastante forte contra o ex-governador o fato de recursos financeiros oriundos dos empréstimos obtidos por Marcos Valério e seus sócios terem sido depositados, conforme os laudos periciais já demonstrados nestes laudos, na conta de campanha do acusado Eduardo Azeredo, mediante manobras que indicam a prática do crime de lavagem de dinheiro. Mais do que isso, os empréstimos em questão seriam quitados com os recursos oriundos das estatais, pelo menos parcialmente, ainda de acordo com o laudo pericial produzido neste inquérito, que é o laudo 1998. A defesa de Eduardo Azeredo sustenta ainda o seguinte, aspas, de abusiva, a denúncia passa a leviana data vênia. Transcreve trecho do relatório de análise 783, no qual se diz que, no curso das análises referentes à quebra de sigilo bancário, fora localizado um depósito da empresa Carbo, Companhia de Artefatos de Borracha Limitada, que teve como beneficiário o atual senador Eduardo Azeredo, no valor de 200 mil. Prossegue a defesa. A empresa Carbo é de propriedade de Clésio Andrade. Tal empresa doou 200 mil reais para a campanha de Eduardo Azeredo. A doação está lançada na prestação de contas de campanha de Eduardo Azeredo, feita ao TRE. Para completar a leviandade, prossegue a denúncia. Prossegue a defesa. Diz a denúncia que é fato comprovado que Eduardo Azeredo foi um dos principais mentores de toda a gama de ilicitudes praticadas. Neste contexto, tinha ciência de que estava recebendo em sua conta de campanha 200 mil reais do esquema. Mas que esquema? Onde a empresa Carbo entra no esquema? Trata-se de um delírio acusatório. Fecha aspas. Digo eu, o problema desta alegação, feita pela defesa, é que o Procurador-Geral da República em nenhum momento acusou o senador de ter deixado de declarar o recebimento destes 200 mil reais provenientes da Carbo. Aliás, a inicial não cuida de crime eleitoral algum, pois, como ficou bem esclarecido na cota à denúncia, eventual crime eleitoral já estaria prescrito. Com efeito, o que ocorreu, segundo o Procurador-Geral, foi uma manobra de lavagem de dinheiro, por meio da qual a Carbo recebeu recursos públicos desviados das estatais mineiras e transferiu parte desses recursos para a conta de campanha de Eduardo Azeredo, que veio a declará-los à Justiça Eleitoral como doação, embora, na verdade, tivessem origem em crime de peculato. Vale dizer, de acordo com os indícios juntados aos autos, não saiu um único centavo do caixa da Carbo ou do seu dono, Clésio Andrade, candidato a vice-governador. Na verdade, além de ter ficado com os outros 125 mil reais, já que o depósito originário era de 325 mil reais, provenientes dos desvios das estatais, a Carbo serviu simplesmente de intermediária desses 200 mil reais transferidos para a conta de campanha, simplesmente para conferir aparência lícita aos recursos nela empregados, dando-lhes natureza de doação. De fato, ao declarar os valores como sendo doação de uma empresa pertencente ao candidato a vice-governador, o que seria plenamente verossímil, aliás,
não haveria como se levantar maiores suspeitas sobre o acusado, especialmente porque foram utilizadas manobras que, naquele momento, ocultaram a origem aparentemente criminosa destes recursos. Contudo, indícios constantes dos autos revelam que não houve a referida doação da Carbo, mas sim lavagem de dinheiro, utilizando-se a empresa como intermediária de recursos públicos desviados do Estado, por meio da empresa de Marcos Valério, das empresas de Marcos Valério. Em primeiro lugar, o próprio Clésio Andrade admitiu taxativamente não ter contribuído financeiramente para a campanha. Veja-se que não haveria qualquer razão para que o então candidato a vice-governador mentisse sobre este fato, e a defesa do acusado não alegou a inverdade desta afirmação. Cito aqui o depoimento no qual Clésio Andrade declara não ter feito doação, que não contribuiu com nenhum recurso financeiro para a campanha eleitoral de 98, apesar de ter sido solicitada a sua contribuição pelo então governador Eduardo Azeredo e, posteriormente, por Cláudio Mourão. Digo eu. Ademais, os laudos periciais constantes dos autos e citados largamente na denúncia confirmam fartamente os indícios de que o dinheiro depositado pela Carbo deriva dos recursos públicos em tese desviados das estatais. Com efeito, tais recursos saíram da conta da DNA Propaganda no Banco Rural, que os acusados admitiram que foi aberta em razão de empréstimo obtido para o fim de financiar a campanha, como já destaquei anteriormente em transcrição literal. Eis o que consta do laudo acerca do contrato de mútuo no valor de R$9 milhões firmado pela DNA e pelo Banco Rural. Leia-se na coluna A, na data de 19 de agosto de 98, leio um trecho aqui. A conta corrente número 2241 iniciou a movimentação financeira do dia 19 de agosto com um saldo de R$ 28.949. E a liberação desse empréstimo permitiu à DNA Propaganda destinar recursos a terceiros. A seguir, foi elaborado o quadro 8 para evidenciar as transações com valores superiores a R$10 mil. Tudo isso foi extraído do laudo. E nessa coluna que consta do laudo, temos lá, coluna A, dia 19 de agosto, valor R$1.163.000. Beneficiário, conta corrente 22899. Qual é essa conta corrente? É a conta corrente para onde foram depositados o dinheiro, os valores, os recursos das estatais. Coluna G, também 19/8, saque em espécie, valor R$1 milhão. Coluna H, dia 20/8, saque em espécie, R$ 406.600. Dia 20/8, também quase sempre no mesmo dia, 538 mil, saque em espécie. Por fim, coluna U, dia 24/8, R$1 milhão, beneficiária a conta 22899, que é a conta na qual foram depositados os recursos das 3 estatais. Portanto, 2 transferências de recursos no valor de R$2.163.000 foram feitas da conta de empréstimo da DNA, a conta 2241, dígito 4, para a conta da SMPIB, em que foi depositada a chamada verba do patrocínio, ou seja, a conta 228899. Assim, foi somente após a referida transferência da DNA Propaganda para a Carbo que esta empresa fez a suposta doação à campanha do acusado. Aliás, eu esqueci de mencionar a doação. A Carbo está na letra M, 20, na coluna M, dia 20/8 de 98, valor de R$325 mil, transferido à empresa Carbo
de propriedade do candidato a vice-governador. Digo eu, ora, os recursos em questão, como se vê, saíram da conta de empréstimo com a qual Marcos Valério, Cristiano, Ramon e Cláudio Mourão admitiram ter financiado a campanha do acusado. Referido empréstimo foi parcialmente amortizado com recursos de origem pública, finalizando a triangulação que teria viabilizado a lavagem de dinheiro para irrigação da campanha de reeleição do acusado em 1998. É o que descreve o laudo, esse laudo já mencionado. Aspas. Com previsão de vencimento em 19 de outubro, o empréstimo sofreu reformas e amortizações parciais. E após processo judicial, veio a ser encerrado em 11 de abril de 2003, por acordo realizado no âmbito da ação de execução número tal, na primeira vara civil da comarca de Belo Horizonte. Prossigo, deixo de ler trechos longos deste laudo e vou à sua parte final, que se encontra à página 16. Nesta página final do laudo está dito o seguinte: em 11 de abril de 2003, quando a dívida encontrava-se com valor de R$ 13.901.708, as partes DNA Propaganda e Banco Rural financiaram um acordo judicial, extinguindo a ação de cobrança e pactuando que o credor aceitaria o valor recebido de R$ 2 milhões, em 11 de 2, como R$ 2 milhões como quitação integral do saldo devedor. Ou seja, empréstimo de 13 milhões e 900 foi quitado por acordo no qual se pagou apenas R$ 2 milhões. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no inquérito 2245 na AP 470. E prossigo. Ou seja, os empréstimos obtidos junto ao Banco Rural, dentre eles um no montante de 9 milhões, foram aparentemente um negócio simulado, destinado a dificultar a vinculação entre os recursos investidos na campanha, por intermédio de terceiras pessoas, e os recursos públicos desviados dos cofres das estatais. Aliás, em seu depoimento à Polícia Federal, Marcos Valério diz textualmente que o fato de o Banco Rural ter aceitado a quitação de um empréstimo de 13 milhões de reais mediante o pagamento de apenas 2 milhões de reais se explica pela renegociação dos empréstimos que, como se viu no laudo acima, deram-se ilegalmente, já que os empréstimos anteriores não foram saldados e nunca viriam a sê-lo, comprovando a existência da fraude narrada na denúncia, e, prossegue Marcos Valério, pelo fato de que o dinheiro seria destinado à campanha de Eduardo Azeredo, completando que, provavelmente, o Banco Rural devia favores ao candidato a vice-governador, Clésio Andrade. Este depoimento cínico do Marcos Valério está as folhas 261 do volume 2 dos autos. O laudo pericial, 1998, indica os incontáveis e sucessivos empréstimos utilizados pela DNA Propaganda e pela SMPIB como artifício para fazer circular o dinheiro entre as inúmeras contas, até que se perdesse o rastro indicativo da maneira como foram quitados os empréstimos. Confirmando os depoimentos de Marcos Valério, o laudo demonstra que, dos valores que pretensamente teriam sido pagos a título de amortização, somente 2 milhões foram realmente quitados. O restante foi, na verdade, dinheiro oriundo de outros empréstimos não quitados, tomados junto ao Banco Rural, que supostamente, tomando parte no conluio com Marcos Valério, liberava recursos para suas empresas, apesar da insolvência dos contratos de mútuo anteriormente firmados. Estes contratos foram sendo renovados durante anos, até 2003, quando o Banco Rural e Marcos Valério firmaram o acordo já mencionado.
Extrai-se do laudo, ainda, que Marcos Valério e seus sócios abriram dezenas de contas de empréstimos, mediante novos contratos de mútuo ou renovações, de modo a ir pulverizando o valor destes empréstimos e impedir que se descobrisse que eles, na verdade, não viriam a ser quitados, já que, como indicam as provas, foram meros negócios simulados. De toda maneira, percebe-se claramente que a conta em que foram depositados os recursos públicos, aparentemente desviados das estatais, a já mencionada conta 22899, foi a mesma de que saíram inúmeros pagamentos para colaboradores da campanha, além da conta de titularidade da DNA Propaganda 2241, dígito 4, utilizada para o fim de mesclar os recursos públicos das estatais com dinheiro obtido mediante empréstimo fraudulento junto ao Banco Real para dar aos recursos aparência lícita e utilizá-los na campanha do acusado. Repito, os empréstimos constituíram, na verdade, mera etapa do crime de lavagem de dinheiro, de modo a conferir aparência lícita aos recursos públicos utilizados na campanha de reeleição, que alcançaram um montante de 3,5 milhões de reais, superiores, portanto, ao valor da alegada quitação dos contratos de mútuo junto ao Banco Rural. Como se vê, os mecanismos de lavagem possivelmente adotados são extremamente sofisticados e complexos, gerando inúmeras operações casadas em dezenas de contas que foram sendo abertas de modo a pulverizar os valores dos empréstimos e permitir, sem levantar suspeitas, a aplicação de recursos públicos na campanha. Passo para a página, deixo de ler trechos da denúncia, passo para a página final 18. O Procurador-Geral da República prosseguiu na denúncia. Aspas. É fato comprovado que Eduardo Azeredo foi um dos principais mentores de toda a gama de ilicitudes praticada. Neste contexto, tinha ciência de que estava recebendo em sua conta de campanha 200 mil reais do esquema. Na verdade, além dos 2 empréstimos assumidos pelos denunciados, outros também foram adquiridos pelo grupo empresarial de Marcos Valério para injetar recursos na campanha. E aqui vem um quadro relatando esses contratos de mútuo, no qual leio, por exemplo, credor Banco Cidade, 3 milhões, Banco Cidade mais 3 milhões, Banco Rural, 2.770.000, Banco Rural, 7 milhões de reais, Banco de Crédito Nacional, 1.455.000. Note-se, senhores ministros, que apenas a título de curiosidade, já que não estamos tratando de questão eleitoral, que somente esta nova leva de empréstimos feitos pelas empresas de Marcos Valério em prol da campanha do acusado, perfaz soma pelo menos 2 vezes superior à que o então candidato declarou à Justiça Eleitoral, que foi de 8.500.000. Os fatos narrados pelo Procurador-Geral seguiram uma cronologia que demonstra todo o modus operandi dos aparentes crimes narrados na inicial. É o que se constata a partir das folhas 5.948, volume 27, e é o que passo a resumir. Ou seja, no dia 7 de julho de 1998, Clésio Andrade se desliga da SMPIB Comunicação e demais empresas de Cristiano Paz, Ramon e Marcos Valério. Segundo o Procurador-Geral, esse afastamento só se deu no papel, já que, de fato, Clésio Andrade continuaria atuando como sócio das empresas envolvidas no financiamento ilícito da campanha. 3 semanas depois da saída de Clésio Andrade, ou seja, no dia 28 de julho, a SMPIB obtém empréstimo junto ao Banco Rural no valor de 2.300.000, apresentando como garantia uma nota promissória assinada por Clésio Andrade, Marcos Valério, Ramon Rolebá e Cristiano Paz. Ainda em 28 de julho e nos 2 dias subsequentes, 29 e 30 de julho, o valor do empréstimo em questão foi totalmente movimentado da seguinte maneira. 28 de julho, saque em espécie no valor de 350 mil reais. Pagamento ao Alcides Guerreiro no valor de 375 mil reais.
Saque, dia 29 de julho, saque em espécie, no valor de R$ 1.196. Pagamento a Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, a esposa de Marcos Valério, no valor de R$ 26.761. Pagamento a Ramon Rolembar, no mesmo valor. Pagamento a Cristiano Paz, no mesmíssimo valor. Saque em espécie, no mesmíssimo valor de R$ 26.761. Saque em espécie, no valor de R$ 250 mil. Relativamente ao saque em espécie, no montante de 26 mil e aos saques em espécie, no valor de 26.761, cujo sacador beneficiário não foi identificado pelo Banco Rural, o Procurador-Geral afirma que pode ter sido destinado ao pagamento de Clésio Andrade, tendo em vista que o valor é idêntico ao que foi distribuído ao Marcos Valério, à sua esposa e aos seus sócios, ou a pagamento de Rogério Lanza Tolentino, que, à época, ocupava o cargo de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Para refrescar a memória, Rogério Tolentino é um dos réus da ação penal 450, faz parte do grupo do Marcos Valério. Mais adiante, trarei informações sobre esta afirmação do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República destacou o seguinte: importante consignar que nenhuma empresa toma empréstimo bancário para distribuir lucros. As transferências para Cristiano, Ramon e Marcos Valério e Renilda eram as contraprestações pelos serviços prestados. Como se pode observar, digo eu, o valor integral do empréstimo obtido junto ao rural foi objeto, no mesmo dia e nos 2 dias seguintes, de pagamentos a Marcos Valério, Cristiano, Ramon, num total aproximado de R$ 81 mil e de saques em espécie no montante de R$ 1.800.000. Embora essa quantia sacada em espécie seja evidentemente expressiva, o Banco Rural não identificou os sacadores nem beneficiários. Em apenas um desses saques, o valor foi superior a R$ 1 milhão em dinheiro vivo, sem que tenha sido feita qualquer identificação formal pelo banco, o que contraria todas as normas legais e bancárias de controle de saques em espécie, criadas justamente para coibir a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional. Destaca a denúncia, aspas, o valor líquido do empréstimo menos remuneração pela lavagem foi repassado para a campanha eleitoral de 98 de Eduardo Azeredo. Para obstruir o rastreamento, a forma de entrega foi em espécie, conforme operações descritas nos itens A, C e H do quadro 26 acima transcrito. A não identificação dos reais beneficiários é uma manobra fraudulenta destinada a ocultar a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. O Banco Rural permitiu que Marcos Valério, Clésio, Cristiano e Ramon consignassem nos documentos de controle que os saques destinar-se-iam a pagamentos de diversos compromissos de responsabilidade da SMPIB Comunicação. Ora, essa justificativa não explicita qual foi o real destinatário do montante aproximado de R$ 1.800.000 sacado em espécie. Graças ao trabalho, prossegue o Procurador-Geral, graças ao trabalho desenvolvido na fase inquisitorial, identificou-se que o destinatário foi a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade, revelando que a estratégia de efetuar os saques em espécie tinha por objetivo impedir a identificação dos beneficiários. O próprio Cláudio Mourão admitiu que recebeu valores em espécie da SMPIB, inclusive em sua sede comercial. O empréstimo tinha como data de vencimento dia 6 de agosto de 98. Sua liquidação verificou-se em 7 de agosto, com recursos oriundos de novo empréstimo bancário obtido pela SMPIB. Fecha aspas. Digo eu, como se viu, o dia 6 de agosto era o dia do vencimento do primeiro empréstimo, cujos recursos foram destinados à campanha do acusado. Dando sequência à ordem cronológica dos fatos narrados na denúncia,
No dia 7 de agosto, ocorreram os seguintes episódios. Primeiro, o acusado Eduardo Guedes, secretário da Casa Civil e Comunicação do governo Azeredo, emite o ofício destinado à Copasa e à Comig, autorizando o repasse de verbas à SMPIB a título de patrocínio do evento. Segundo, na mesma data, a SMPIB emite notas fiscais no valor de R$ 1.500.000 cada, em nome da Copasa e da Comig, referentes ao alegado patrocínio do Enduro Internacional da Independência, muito embora os ofícios de Eduardo Guedes sequer tivessem sido encaminhados aos seus destinatários finais, ou seja, a Copasa e Comig. Terceiro, ainda nesse mesmo dia, a SMPIB toma empréstimo num montante idêntico ao do anterior, ou seja, R$ 2.300.000, utilizando como garantia a nota fiscal emitida na mesma data contra a Copasa, sem qualquer lastro, já que a estatal ainda não havia sequer se manifestado sobre o patrocínio. Quarto, no dia avançado para o vencimento deste empréstimo, a Copasa deposita R$ 1.500.000 na conta, na já mencionada conta 22899 da SMPIB. A defesa de Eduardo Azeredo alega o seguinte sobre esses episódios. Aspas, a denúncia oferecida contra Eduardo se limita a atribuir-lhe condutas criminosas que, ao ver do denunciado, teriam ocorrido no patrocínio que as empresas estatais Copasa, Comig e Benji fizeram de 3 eventos levados a efeito pela SMPIB, crimes de peculato. B, em 3 saques em espécie descritos no tópico 11.6. Em operações com empréstimo, descrito no item 11.6, e em saque em espécie com empréstimos, ambos descritos no item 11.7. Prossegue. Deve-se dizer inicialmente que as empresas Copasa, Comig e Benji têm personalidade jurídica própria, são administradas por diretorias legalmente constituídas e têm natural autonomia para gerir seus patrimônios e realizar seus negócios. Deve-se dizer mais que os eventos que patrocinaram são realizados há muitos anos. Sua importância, suas características, seus custos estão amplamente descritos no documento que se junta a esta resposta com o número 3. A pergunta que se faz é a seguinte: o que tem a ver Eduardo Azeredo com o que está dito na denúncia? Ele não é dirigente de qualquer das empresas, não negociou o patrocínio dos eventos, não sacou dinheiro em espécie, não contraiu empréstimos. Havia designado Cláudio Mourão para fazer a administração financeira de sua campanha. A denúncia não aponta um só ato de Eduardo Azeredo que desminta as afirmações acima feitas. Mas suponha-se, para armar o raciocínio, que a contratação do patrocínio dos eventos, os saques em espécie e as tomadas de empréstimos contivessem irregularidades e fossem mesmo até criminosas. Deveria Eduardo Azeredo responder por tais irregularidades e, eventualmente, por tais crimes? Acaso o senhor presidente da República responderia por erros ou crimes praticados por dirigentes da Petrobras ou do Banco do Brasil, pelo fato de serem estas empresas estatais e ser ele o presidente da República? Sabe-se que, em matéria penal, a culpa é subjetiva e o que se está tentando impor a Eduardo Azeredo a torna objetiva. Deve responder ele por prática de crimes porque era governador do Estado e candidato à reeleição? Fecha aspas. Digo eu. Pois bem, senhores ministros, a leitura da denúncia não autoriza a crítica de que foi imputada a responsabilidade objetiva ao senador Azeredo pela prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Longe disso. Em verdade, a acusação está pautada em inúmeros indícios e situações fáticas que permitem ao Supremo Tribunal Federal o seu recebimento e a instauração de processo criminal contra o atual senador da República. Com efeito,
O depoimento do então presidente da Copasa, Rui Lage, é um dos que revelam indícios de que o senador, na qualidade de governador do Estado de Minas Gerais, determinou à SECOM a expedição de ofícios às estatais mineiras, ordenando a transferência de recursos para a SMPIB a título de patrocínio do evento esportivo. Eis o que ele diz, repito mais uma vez o seu depoimento, aspas, que na campanha eleitoral de 98, atendendo à solicitação do candidato à reeleição Eduardo Azeredo, solicitou licença da presidência da Copasa com a finalidade de melhorar o desempenho de votos da coligação PSDB-PFL na região de Montes Claros, que a Copasa copatrocinou, juntamente com outras empresas, CEMIG, COMIG, entre outras, os eventos Enduro Internacional da Independência, Mundial de Motocross e Iron Biker, que inicialmente não era favorável que o patrocínio fosse levado a efeito pela Copasa, solicitando, inclusive, determinação por escrito da Secretaria do Estado de Minas Gerais para que a empresa efetuasse a liberação do patrocínio. Que entendia que, pelo decreto existente, a SECOM é que tinha a capacidade de efetuar toda a comunicação do governo. Daí porque o Procurador-Geral assim analisou os fatos em questão, relativamente à Copasa, e, mutandis, relativamente à COMIG, dizendo o seguinte: a comprovação de que toda a operação não passou de uma grande farsa já começa a ser demonstrada pela data do ofício assinado por Eduardo Guedes para a Copasa e a da nota fiscal emitida pela empresa SMPIB pelo suposto patrocínio. Ambos estão datados de 7 de agosto de 98. Ora, como poderiam Cristiano Paz, Ramon, Marcos Valério, responsáveis pela SMPIB, ter tanta certeza de que a Copasa acataria a ordem proferida por Eduardo Guedes, a ponto de emitir a nota fiscal no mesmo dia do ofício? A resposta, segundo o Procurador-Geral, é simples. Como tudo era uma estratégia para desviar recursos públicos em prol de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade, todos os detalhes e passos do esquema estavam predefinidos, inclusive que Fernando Moreira e Rui Lage atenderiam, como efetivamente atenderam, a ilegal determinação. Fecha aspas. Assim, o Procurador-Geral conclui que, nos termos definidos por Azeredo, a campanha de reeleição seria abastecida por recursos oriundos das estatais mineiras. Por esta razão, a SMPIB emitiu a nota fiscal referente ao patrocínio no mesmo dia da emissão do ofício, ou seja, justamente porque já tinha a certeza de que este patrocínio seria acolhido pelas empresas, dada a subordinação destas empresas ao governo do Estado de Minas Gerais, representado pelo seu governador. A essa conclusão também se pode chegar a partir de um outro indício, mencionado há pouco. Ainda no dia da emissão das notas fiscais e do vencimento do primeiro empréstimo, e antes mesmo de receber os recursos que justificariam a sua emissão, a SMPIB utilizou a própria nota fiscal que tinha acabado de emitir contra a Copasa como garantia de um novo empréstimo junto ao Banco Real. Trata-se do contrato de mútuo número 96.11.37, utilizado para saldar o empréstimo vencido na véspera. Como destacou anteriormente o Procurador-Geral, a maior parte dos valores obtidos com o empréstimo foi direcionada para a campanha de reeleição do acusado, através de saques em espécie no montante de R$ 1.800.000. Os mecanismos de lavagem de dinheiro foram colocados em prática a partir deste segundo empréstimo, cujo valor foi utilizado para quitar o empréstimo anterior. Este novo contrato de mútuo, por sua vez, com vencimento previsto para 24 de agosto, viria a ser quitado com os recursos públicos da Copasa, destinados à SMPIB a título de patrocínio. Quando da amortização deste suposto empréstimo, assumidamente aplicado na campanha do acusado, foram utilizados justamente os recursos da Copasa, que deveriam ter ido para o Enduro e os 2 outros eventos. É o que revela o laudo pericial mais uma vez. Diz o laudo, aspas, o valor líquido de R$ 2.259.000 do contrato de mútuo em análise foi creditado em 7 de agosto na conta corrente número 22899.
Este mútuo foi liquidado na data de vencimento, 24 de agosto, pelo valor de R$ 2.300.000. Em 24 de agosto de 98, evidencia-se que o saldo inicial da conta era de R$ 336.462 e final de R$ 440.361, tendo ocorrido 2 créditos que suportaram o pagamento, a saber, aí vem os créditos, no quadro que consta a página 26. Na coluna A, em 24/8, depósito de R$ 1 milhão, tendo como origem a DNA Propaganda. E no quadro B, depósito de R$ 1.500.000 da Copasa. O laudo prossegue. O item A refere-se a depósito de cheque no valor de R$ 1 milhão proveniente da DNA Propaganda, conta corrente número 2241, dígito 4. Na conta corrente 2241, dígito 4, esse saque foi suportado por recursos oriundos do contrato de mútuo de R$ 9 milhões, conforme analisado a partir do quadro 7. O item B refere-se a depósito de cheque no valor de R$ 1.500.000, emitido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Esse valor foi proveniente de pagamento da nota fiscal número 2658, no valor de R$ 1.500.000, emitida em 7 de agosto pela SMPIB Publicidade contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, contendo como discriminação dos serviços cota principal do patrocínio do Enduro à Independência. Digo eu, um dado fica claro diante da leitura destas conclusões da perícia. A liberação de R$ 1,5 milhão pela Copasa, feita em regime de urgência pela alegada iminência da realização do evento esportivo, teria, em verdade, finalidade completamente diversa da declarada, servindo para saldar empréstimo cujos recursos foram destinados à campanha do acusado, conforme demonstrado pelas análises da movimentação da conta da SMPIB e dos beneficiários dos recursos. Aliás, como prova desse aparente desvio de recursos, há uma informação relevantíssima. O Enduro da Independência aconteceu do dia 5 ao dia 7 de setembro de 98. Isto é, exatamente no dia seguinte ao repasse da última cota de patrocínio, realizado pela Comig em 4 de setembro de 98, e apenas 10 dias depois do pagamento da primeira cota. Ora, não há como aceitar a alegação de que esta transferência de recursos públicos à SMPIB seria patrocínio ao Enduro, como indicam as notas fiscais, pois o evento ocorreu apenas um dia depois do repasse das verbas, tornando completamente inviável qualquer aplicação dos recursos na promoção e produção do evento. Mesmo se considerarmos a cota de patrocínio da Copasa, que foi destinada à SMPIB no dia 24 de agosto, não é possível vislumbrar o retorno em termos de publicidade que um patrocínio de R$ 3.500.000 em recursos estatais poderia ter em tão poucos dias, no máximo 10 dias. Não é tempo suficiente para veicular o nome da estatal de modo relevante, que possibilitasse a efetividade do patrocínio em valor tão elevado e tão superior ao realizado pelo Estado de Minas nos anos anteriores. E veja-se, os valores em questão não estão corrigidos monetariamente, são os valores líquidos nominais transferidos pelas estatais para a empresa de Marcos Valério. O Procurador-Geral salientou ainda o seguinte: Eduardo Azeredo, Cláudio Mourão, Valfrido, Clésio já tinham arquitetado o esquema pelo menos desde 28 de julho de 98, data do primeiro empréstimo. Assim, em 7 de agosto, colocaram em prática a etapa do plano que compreendia o desvio de verbas públicas. Eduardo Azeredo, Cláudio Mourão, Valfrido, com o envolvimento doloso de Eduardo Guedes, Rui Lage e Fernando Moreira, entregaram R$ 1.500.000 para Cristiano Paz, Ramon Rolebá, Marcos Valério e Cléuzio Andrade, como forma de completar o ciclo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O valor de R$ 1.500.000 repassados da Copasa para a SMPIB
no dia 24 de agosto de 98, foi utilizado na mesma data para quitar o empréstimo 96001137. Além das operações de lavagem viabilizadas pelos saques em espécie não identificados, essa específica operação de lavagem mais sofisticada foi composta das seguintes etapas. Primeiro, empréstimo número 1136 é revertido para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e Clésia Andrade, além de remunerar os profissionais da lavagem. B, empréstimo número 1137 quita o empréstimo 1136. C, o valor de R$ 1.500.000 da Copasa quita o empréstimo 1137. Digo eu, com efeito, seguindo a cronologia dos fatos narrados na inicial, eis o que se deu no dia 24 de agosto, quando venceria o segundo empréstimo obtido pela SMPIB. Primeiro, a Copasa efetua o repasse de 1.500.000 a SMPIB, 1.500.000 a SMPIB, a título de patrocínio. Segundo, o valor em questão é utilizado no mesmo dia do repasse para quitar o empréstimo que vencia naquela data, ou seja, como demonstram os laudos produzidos ao longo deste inquérito, os recursos transferidos pela Copasa para a SMPIB não foram destinados ao evento esportivo que justificava o repasse, mas sim para quitar o empréstimo obtido pela SMPIB, cujos valores foram aplicados na campanha. E conclui a denúncia. A conclusão é que R$ 1.500.000 da Copasa foram investidos na campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade, percorrendo, todavia, caminho transverso, lavagem. A outra parte do empréstimo foi quitada com recursos provenientes das empresas DNA Propaganda, originados, por sua vez, do contrato de mútuo número 02241, firmado entre a DNA Propaganda e o Banco Rural, cujo objetivo também era financiar a campanha eleitoral do acusado. Assim, digo eu, a manobra caracterizadora em tese do crime de lavagem de dinheiro está narrada de modo claro e direto na denúncia, bem como o delito antecedente contra a administração pública. Mais do que isso, em 25 de agosto, no dia seguinte ao vencimento do segundo empréstimo, outra estatal mineira, a Comig, transferiu para a SMPIB a primeira parcela do suposto patrocínio, no valor de R$ 1 milhão. O restante, R$ 500.000, foi entregue em cheque pré-datado para o dia 4 de setembro de 98. De acordo com o já mencionado laudo, ainda no dia 25 de agosto, houve um saque em espécie, mais uma vez, saque em espécie, de R$ 800.000. Segundo o Procurador-Geral, aspas, pode-se afirmar, à luz das provas colhidas, que os R$ 800.000 sacados em espécie no dia 25 de agosto de 98 foram entregues para a campanha eleitoral dos candidatos Eduardo Azeredo e Clésio Andrade. Ou seja, dinheiro público transferido para a empresa de Marcos Valério sob a justificativa formal de patrocínio ao Enduro, foi quase completamente desviado para financiar a campanha, nos termos da denúncia. Está clara, a meu ver, a observância do artigo 41 do Código de Processo Penal e ainda a existência de justa causa. Eu vou passar para as página 30, final. Com efeito, os empréstimos em tese fraudulentos obtidos pelas empresas DNA e SMPIB teriam sido utilizados como meio de aplicar clandestinamente recursos públicos da Copasa, da Comig e do BENJ na campanha do acusado. Veja-se que os principais contratos de mútuo foram celebrados entre julho e outubro de 98, momento crucial da disputa eleitoral daquele ano, e na mesma época em que foram efetuados os repasses estatais para a SMPIB. Além disto, por razões não esclarecidas na resposta preliminar do acusado, foi Marcos Valério, através da SMPIB, quem se incumbiu de efetuar os pagamentos dos colaboradores da campanha do acusado,
utilizando-se, para tanto, de mecanismos típicos dos crimes de lavagem de dinheiro, tais como, primeiro, obtenção de empréstimos fictícios. Segundo, pagamentos vultosos em espécie para ocultar a origem e a destinação dos recursos. Terceiro, transferências entre empresas ligadas aos próprios acusados, Marcos Valério, Cristiano, Ramon e Clésio, como meio de embaralhar recursos de origem lícita com recursos de origem ilícita. Quarto, cheques emitidos pela SMPIB e nominais a ela própria, tendo por beneficiários os prestadores de serviços para a campanha do acusado, visando a impedir a sua identificação e a persecução dos crimes antecedentes de peculato. Note-se, por outro lado, que, segundo alguns trechos já citados, baseados no relatório final da CPMI dos Correios, Eduardo Azeredo mantinha relacionamento constante e habitual com Marcos Valério, Cristiano Paz e mesmo com a empresa SMPIB, o que não foi negado nem mesmo pelo acusado, que em depoimento afirmou que já conhecia Marcos Valério antes dos fatos narrados na denúncia. As ligações telefônicas rastreadas no bojo do inquérito do Mensalão trazem mais um indício contra o acusado. Constatou-se a existência de 72 ligações feitas a partir do telefone celular registrado em nome de Marcos Valério para o telefone do acusado Eduardo Azeredo. 12 chamadas a partir de linhas telefônicas cadastradas em nome da SMPIB Comunicação, também para o acusado Azeredo, e outras 3 ligações a partir de telefones da DNA Propaganda, tendo como destino o terminal de telefone celular, cujo titular era o acusado Eduardo Azeredo. Passo para a página 31 e 32. Além disso, por diversas vezes, Marcos Valério foi visto em reuniões do comitê de campanha do acusado. Acontece, como eu já disse ontem, que não havia qualquer razão objetiva que justificasse a presença constante de Marcos Valério nas reuniões do comitê eleitoral, já que as suas empresas não eram responsáveis pela publicidade da campanha de reeleição de Eduardo Azeredo. Tampouco havia uma justificativa legal minimamente plausível para os vultosos aportes de recursos repassados pela SMPIB e pela DNA para a campanha. Dinheiro este de origem aparentemente ilícita, crime de peculato. A colaboração da SMPIB e da DNA, nos moldes e no contexto em que ocorreu, reforça a acusação dirigida contra o acusado de que ele se beneficiou durante a campanha das atividades de lavagem de dinheiro de que são experts, Marcos Valério e as suas empresas e associados. Este dado, portanto, referente à constante participação de Marcos Valério nas reuniões do comitê eleitoral, algumas das quais eram presididas pelo próprio Azeredo, como ficou demonstrado na sessão de ontem, e da participação da SMPIB Comunicação e da DNA Propaganda nas transferências de recursos para a campanha, constitui indício forte da prática do crime de lavagem, de que o acusado foi o principal beneficiário. Com efeito, o Procurador-Geral assim narrou o suposto esquema de lavagem colocado em prática. Vou deixar de ler porque esse esquema consistia nas seguintes etapas. Uma das empresas de Marcos Valério, Clésio, Cristiano e Ramon obtinha um empréstimo fictício em uma instituição financeira. O empréstimo obtinha dupla finalidade. O empréstimo tinha dupla finalidade: ser investido na campanha do acusado. B. Remunerar Marcos Valério, Clésio, Cristiano e Ramon pelos serviços criminosos.
Terceiro, recursos públicos ou valores advindos das empresas privadas com interesses econômicos perante o Estado eram empregados para quitar o empréstimo. No caso da Copasa, como comprova o laudo, o valor de R$ 1.500.000 foi empregado exatamente como descrito acima e será narrado a seguir. Em 28 de julho, a empresa SMPIB Comunicação formaliza empréstimo bancário no Banco Rural, no montante de R$ 2.300.000. Os devedores solidários eram Clésio Andrade, Marcos Valério, Ramon Rolebá e Cristiano Paz. E, em seguida, vem o quadro demonstrativo deste empréstimo. Prossegue o laudo. O empréstimo exame foi tomado pela SMPIB para financiar a campanha de Azeredo e Clésio Andrade, conforme admitiram Cláudio Mourão, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar. O montante líquido de R$ 2.278.000 foi transferido em 28 de julho e teve a seguinte destinação, como revela o laudo pericial 1998. Item 97. Nos dias subsequentes à liberação dos recursos, foram realizados débitos que totalizaram R$ 2.278.796, diferença apenas nos centavos do valor líquido disponibilizado para os seguintes beneficiários. Aí vem o quadro da página 33 e 34, no qual podemos ler alguns dados importantes. Por exemplo, saque em espécie no valor de R$ 350.000. Saque em espécie no valor de R$ 1.196.000. Saque por parte de Renilda, mulher do Marcos Valério. Saque no mesmo valor por parte de Cristiano e Ramon. Analisando a lista de destinatários, restam claras as remunerações recebidas por Marcos Valério, Renilda Santiago, Ramon e Cristiano, pela operação de lavagem de capitais. Cada um deles recebeu um montante de R$ 26.761. Outro valor de R$ 26.661, a cuja identificação o Banco Rural não procedeu, provavelmente foi para Clésio Andrade ou até mesmo Rogério Tolentino, que, como destaca o laudo pericial, costuma ser remunerado nessas circunstâncias diretamente ou por meio de sua esposa Vera Tolentino, situação que reforça o seu vínculo com a quadrilha descrita na denúncia ofertada no inquérito 2245. Digo eu, aliás, consta do laudo que outros R$ 170.000 foram depositados na conta da sua esposa, Vera Tolentino, originários da mesma conta da SMPIB. Volto a frisar, esse Rogério Tolentino é associado de Marcos Valério e em outras empreitadas. Naquele período, Rogério Tolentino ocupava o estratégico cargo de juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. Em razão da função desempenhada e dentro da associação estável já existente com o grupo de Marcos Valério, do qual fazia parte, era sistematicamente remunerado, como demonstrou a investigação financeira desenvolvida. O numerário restante, ou seja, valor líquido menos remuneração pela lavagem, foi repassado para a campanha eleitoral e, para obstruir o rastreamento, a forma de entrega foi em espécie. E aí vem o quadro, o quadro 27, da página 35 e 36, relativo a este empréstimo obtido em 7 de agosto por Clésio, Marcos Valério, Ramon e Cristiano, em valor igual ao anterior, que não foi pago, acrescentando como garantia a nota fiscal emitida contra a Copasa. O empréstimo 1137 é uma das principais peças para desvendar toda a estrutura criminosa montada pelos denunciados. Com efeito, referido empréstimo foi obtido na mesma data dos ofícios assinados por Eduardo Guedes para a Copasa e Comig.
data que, por sua vez, coincide com as notas fiscais emitidas pela SMPIB Publicidade contra a Copasa e Comig. O crédito indicado na nota fiscal, no caso da Copasa, foi uma das garantias do empréstimo 1137. Eduardo Azeredo, Cláudio Mourão, Valfrido e Clésio Andrade já tinham arquitetado o esquema pelo menos desde 28 de julho, data do primeiro empréstimo. Assim, em 7 de agosto, colocaram em prática a etapa do plano que compreendia o desvio. O valor de R$ 1.500.000 repassados da Copasa para a SMPIB, no dia 24 de agosto, foi utilizado na mesma data para quitar o empréstimo 1137. A conclusão é que R$ 1.500.000 da Copasa foram investidos na campanha eleitoral, percorrendo, todavia, caminho transverso. A outra parte do empréstimo foi quitada com recursos provenientes da empresa DNA Propaganda, originados, por sua vez, do contrato de mútuo 2241, firmado entre DNA Propaganda e Banco Rural. A Comig, por sua vez, transferiu para a SMPIB R$ 1.500.000. Da seguinte forma, R$ 1 milhão no dia 25 de agosto, R$ 500.000 no dia 4 de setembro. O montante que foi repassado para a campanha eleitoral percorreu 2 caminhos. No primeiro dia, 25 de agosto, houve um saque em espécie de R$ 800.000 para financiar a disputa eleitoral. Essa prática contava com o indispensável auxílio do Banco Rural, como destaca com precisão o laudo pericial número 1998. Leio deste laudo, página 37 e 38, item 214. Em se tratando de saques, a DNA Propaganda e a SMPIB Comunicação indicavam os beneficiários quando se tratava de valores de pequena monta, porém não o fazia em relação aos de maior valor. Nesse caso, de acordo com os documentos analisados, o campo que deveria indicar os beneficiários traz descrições genéricas do tipo: os recursos destinam-se a pagamentos de diversos compromissos de nossa responsabilidade ou pagamentos de fornecedores. Em relação aos depósitos, foram identificados procedimentos semelhantes, sendo que, para a justificativa para os depósitos mais expressivos, foram usadas expressões do tipo recebimentos de fornecedores, o que foi acatado pelo Banco Rural. Assim, pode-se afirmar, prossegue o laudo, à luz das provas colhidas, que os R$ 800.000 sacados em espécie no dia 25 de agosto de 98 foram entregues para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade. O restante foi misturado com 2 empréstimos de R$ 3 milhões cada um. Por fim, após a manobra fraudulenta acima, os valores foram transferidos para utilização na campanha eleitoral. Item 53, página 39. 53 do laudo. Em relação aos quadros 10 e 11, os valores foram movimentados conjuntamente. Para o contrato 072979, foi aberta em 3 de setembro de 98 a conta 07279993, agência 071, Banco Cidade, de titularidade da DNA Propaganda, com limite de crédito de R$ 3 milhões. Para o contrato 07980, foi aberta em 03 de setembro de 99 a conta 072980, agência 71, Banco Cidade, de titularidade da DNA Propaganda. Nesta data, essas contas foram debitadas em R$ 2.800.000 cada e emitido um cheque, ordem de pagamento do Banco Cidade, em favor da DNA Propaganda no valor de R$ 5.600.000. O referido cheque foi depositado em 3 de setembro em favor da DNA Propaganda, na conta número 062241, que é uma das contas cruciais já mencionadas. Banco Rural, que apresentava saldo de R$ 725. Nesta data,
houve transferência do valor integral de 5.600.000 reais para a SMPIB Comunicação, conta corrente 022899 do Banco Rural. Cobertura de saldo negativo. O saldo remanescente e o depósito de R$500 mil efetuado em 4 de setembro, oriundo da Comig, permitiram efetuar os débitos relacionados a seguir. E aqui, eu vou concluir apenas esta página. E aí vem esses débitos feitos nessa conta para onde foram feitos os repasses, feitos na conta. Cito alguns apenas aqui, de pessoas cujos nomes já mencionei ontem. Foram feitos 21 saques, cujos beneficiários e sacadores não foram identificados pelo banco, totalizando mais de 2,2 milhões de reais em espécie. Um dos saques, em 9 de setembro, foi no valor de R$1.200.000 em espécie. Constam, entre outros, como beneficiários, diversas pessoas que colaboraram na campanha, dentre as quais Otimar Ferreira Bicalho, já citado no voto ontem, Aristides França Neto, que recebeu 75 milhões de reais, é diretor da Confederação Nacional do Transporte, portanto, pessoa ligada a Clésio Andrade, Patrícia Ferreira Tavares, Marcos Valério, 139 mil, Wagner do Nascimento Júnior, e por aí vai. Analisando a lista de beneficiários, há provas apontando que os recursos foram investidos na campanha de reeleição. Bom, eu paro por aqui, continuamos. Então, vamos suspender. Faremos uma breve pausa e voltamos em seguida.